Fala galera, mais um vídeo aqui do canal João Comenta. Dessa vez, cara, que jogo tranquilo assim, mas tranquilo pro bom que o Flamengo fez, né? Porque foi uma vitória assim, o Bragantino é aquele time chato. Atualmente, nem tanto, atualmente o Flamengo tem conseguido ganhar dele. Há alguns anos atrás, você lembra que a gente só empatava, às vezes até perdia pro Bragantino, né? Então o Bragantino sempre foi um time complicado, né? De jogar contra. Mas o Flamengo ontem conseguiu se sair melhor, não teve muitos erros, conseguiu se sobrepor pelo Bragantino, né? Conseguiu passar por cima do Bragantino. E a gente percebe isso quando no final do primeiro tempo, ali pela metade pro final, o Flamengo tinha 8 finalizações e o Bragantino tinha 0. Né? Então o Flamengo conseguiu fazer um jogo bom e conseguiu o resultado. Mas antes de eu começar a falar sobre o jogo, se inscreva no canal, deixe o like. Ative o sininho das notificações, comente, compartilhe com um amigo seu. Mas então vamos pra cima, né? O Flamengo começou pressionando, indo pra cima, principalmente o Cebolinha. O Flamengo que teve a volta dos seus titulares, como o Arrascaeta, o Alexandro. O Danilo jogou titular hoje. O Varela também voltou, né? Mas uma diferença é que o Flamengo começou com Plata no ataque. E isso vai ser importante pro decorrer do primeiro tempo. Porque o Flamengo chega, mas na hora de chutar o Flamengo erra. Né? Tem o chute perigoso do Cebolinha, tem o chute do Arrascaeta, né? Mas o Plata ali, naquela função, ele não vai tão bem quanto como o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele tá conseguindo jogar melhor ali, né? Acho que o Bruno Henrique tá com confiança agora. E é bom, porque, bom, daqui a 6 dias temos uma final de Libertadores. Então, o Bruno Henrique recuperou essa confiança que ele tinha. É, mais um jogo dele marcando gol. Ele só não marcou contra o. Nesse último jogo, que o Flamengo perdeu 2-1 pro Fluminense. Ele não marcou gol, mas nos últimos jogos ele vem marcando gol sim. Né? Marcou contra o Santos, já tinha marcado contra o Sport. Lá atrás, marcou contra o Sport de novo também. Então ele vem bem, né? Eu acho que também a gente precisa, né? Já que estamos sem o Pedro, o Juninho, a gente sabe que não deve ser o titular, então o Will Plata está suspenso, então é Bruno Henrique para cima deles, né? E ele recuperando essa confiança é bom demais. Então, no primeiro tempo, o primeiro tempo ficou marcado muito pelo Plata, porque o Plata recebia bola, às vezes fazia uma coisa ou outra, mas em geral não conseguiu fazer muita coisa não. Né? Esse fazer uma coisa ou outra era no máximo de brau, dar um passe. Ele não conseguia ir para cima e no X1. Diferente, por exemplo, o Plata que é um ponto habilidoso, tá? Diferente do Cebolinha, que o Cebolinha pegava a bola e ia para cima. O próprio Carrascal que fez um jogo abaixo, mas ainda assim pegava a bola e ia para cima. Né? Então acho que o Plata fez um jogo abaixo. Tanto é que no final do primeiro tempo, né, quando vai para o intervalo, na volta do intervalo ele era substituído. Mas vamos focar no primeiro tempo aqui, porque foi um primeiro tempo de muita pressão do Flamengo, né? De muita roubada de bola. O Flamengo sempre recuperava a bola e ia para cima, né? Tem uma chance que é uma bola que o Plata domina e o zagueiro sai da marcação dele. O zagueiro para de marcar o Plata. O Plata meio que deu aquele drible assim, né? No zagueiro. Só que na hora de chutar, o Plata preferiu tocar pro Cebolinha. E o Cebolinha estava marcado. Então ele perdeu uma chance clara de gol, né? Além disso, também teve uma polêmica, duas polêmicas nesse jogo. Né? A primeira foi aquela do Carrascal, que ele foi driblar o zagueiro. Quando ele dá aquela levantadinha com a bola, o zagueiro dá o bote. E o Carrascal que pulou, meio que ele pisou no joelho do zagueiro. E falaram que era para cartão vermelho, mas eu não achei, porque foi trombada, né? Eu acho que tem lance sim, que se ele não tivesse pulado, aí sim talvez seria para vermelho. Mas como ele pula o pé do zagueiro, né? Para não ser acertado, porque ele estava tentando fazer um drible. Eu acho que ele não fez aquilo ali com intenção, porque ele estava no ar. Ele não tinha o que fazer, né? Porque se você tá no ar, você não consegue muito ter noção de como mexer sua perna, né? Então ele acabou se pisando ali no joelho do zagueiro. O juiz não deu nada, seguiu o jogo. E teve o lance do Cebolinha, que eu acho
que era um lance pelo menos para um cartão amarelo. Não tô falando nem do pênalti, mas era do jogo perigoso, porque o Cebolinha sobe para ganhar a bola no alto, o zagueiro tira e quando ele tira, quando ele tá no ar, quando ele tá caindo, ele acerta o Cebolinha no ar, né, com a perna na cabeça do Cebolinha. Gente, você tomar um chute na cabeça, não foi um chute, óbvio, mas a força foi similar a um chute, assim, mesmo que um chute fraco. Foi um chute. E o juiz não fazia nada, o juiz não nem checar a cabeça, que é, assim, uma parte. A gente sabe que é uma parte frágil do corpo, né? Porque se você toma um chute ali, você pode dar um problema para você. E o juiz não marcar nada, eu acho que isso sim é talvez uma polêmica maior do que a outra do Carrascal. Que aquilo ali não foi nada por mim. Mas bom, fora isso, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Né? Se você vai se lembrar, contra o Sport foi mais ou menos a mesma coisa. O Flamengo não conseguiu sair de 0 a 0, mesmo jogando bem e tendo grandes chances. Foi a mesma coisa hoje, ontem. Né? O Flamengo não conseguiu sair do zero. Mas aí no segundo tempo entrou o Bruno Henrique. E logo ali no começo, quando acho que mais ou menos nos 7 minutos, o Arrascaeta recebe uma bola que daria para ele chutar de direita, mas ele corta para a esquerda e consegue bater tirando o goleiro, abrindo o placar. Arrascaeta, que perdeu uma chance no primeiro tempo, é o 18º gol dele no Brasileirão. Ele que está sendo bem artilheiro no Brasileirão, porque na Libertadores ele tem 2 gols, né? Assim, é bem pouco, mas é bem pouco. O número de gols do Flamengo na Libertadores também é pouco. Então, não é muito assim, não é muito pouco em relação ao número de gols do Flamengo na Libertadores. Mas o Arrascaeta é o artilheiro agora absoluto do Brasileirão. Ainda tem o jogo do Cruzeiro para acontecer, eu acho. Eu acho que não aconteceu ainda, né? Então o Flamengo agora o Arrascaeta é o líder é o artilheiro isolado, né? Além, acho que ele é o líder de assistências também. Eu acho, não tenho certeza dessa estatística. Então ele fez um golaço ali, porque ele deixou o zagueiro no chão e bateu com a perna ruim, né? E aí o Flamengo continua com essa imposição no campo de ataque, porque direto o Flamengo recuperava uma bola, né? Lembrando que o Flamengo estava sem o Pulgar e sem o Saul, então por isso o Everton Araújo estava jogando. E o Everton Araújo fez um bom jogo, tá? Não foi um jogo de erros, ele não falhou, não errou, né? Nem na defesa, nem no ataque. Ele que eu acho que também é outro que se recuperar essa confiança, às vezes pode, assim como foi com Wesley, pode ter uma saída assim para a Europa. E é o que todo mundo quer, né? Porque é dinheiro entrando pro Flamengo que veio da base. Everton Araújo é da base, né? Assim como Wesley era. Wesley saiu agora, tá lá na Roma. Inclusive, eu acho que ele fez um gol hoje ou ontem pela Roma, né? Uma boa curiosidade assim. Mas bom, o Everton Araújo fez um bom jogo, assim como o Everton Cebolinha, né? E aí o Flamengo com essa sua imposição no campo ofensivo tem um pênalti, num cruzamento, acho que do próprio Cebolinha. Ele cruza a bola na área, o zagueiro tá com o braço aberto, ela bate no braço, é pênalti. Não tem nem reclamação. Eu acho que o que mais teve ali foi alguém tentando desestabilizar o Jorginho. O próprio Pedro Henrique, que pra quem não lembra, na final da Libertadores de 2022 foi expulso ainda no primeiro tempo, né? Que ele fez a falta no Ayrton Lucas. Na jogada seguinte, o Gabigol foi lá e fez o gol que deu o título do Flamengo, né? Então, ou seja, o Pedro Henrique estava tentando estabilizar o Cebolinha, Cebolinha não, o Jorginho, Pedro Henrique que deu um troféu pra gente, na Libertadores, né? Ele estava tentando desestabilizar ali, mas, gente, é o Jorginho que não vai ser desestabilizado pelo Pedro Henrique, né? Dificilmente isso vai acontecer. Então o Jorginho se preparou, foi pra bola e bateu tirando do Cleiton, né? O Cleiton que fez um bom primeiro tempo, mas assim como o Bragantino caiu no segundo tempo, né? O time todo caiu ali. A gente não viu muita imposição, fora uma jogada do Bragantino que foi perigosa, que foi, acho que, dois cruzamentos. O primeiro, Danilo corta, a bola sobra no pé do atacante, cruzamento rasteiro, né? E aí o segundo, o Danilo, ele vai cortar de novo, só que ele corta meio que para trás e a bola quase entra no gol. O Rossi pega em cima da linha. Eu acho que esse foi o lance perigoso do Bragantino. Somente esse também, né? O Bragantino não chegou muito. A gente viu o Flamengo com uma solidez defensiva, né? O que a gente já não via.
faz um bom tempo, né? Porque o Flamengo tomou gol contra o Sport. O Flamengo tomou gol contra o. O Flamengo também tomou gol contra o. Dois gols contra o Fluminense. Então não tava com essa solidez defensiva. O Flamengo conseguiu recuperar ela hoje, não tomou gol. Ontem, o Flamengo não tomou gol. Então é assim que tem que se manter, porque daqui a 6 dias tem uma final de Libertadores. Né? Inclusive, eu vi uma notícia que o Léo Ortiz não está recuperado, mas está fazendo seu esforço máximo para poder jogar aquela final. Né? Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, né? Porque eu vou citar um exemplo, é o caso do um Titi que zagueiro da França, estava fora da Copa, ele fez esforço ali para jogar e depois nunca mais voltou a ser o mesmo. A gente viu o Léo Ortiz já fazendo esforço contra o Racing e agora o que era para ele estar recuperado, sei lá, há um mês atrás ou no início desse mês. Agora ele tá mal ainda, ele continua mal, ele que talvez voltasse a treinar, ainda não voltou e tá fazendo seus esforços extras para poder jogar essa final, né? Então tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, né? E aí, gente, o Flamengo continua, né? O Flamengo continua assim indo para ataque com pressão. E aí tem umas substituições, né? Acho que a Arrascaeta sai, né? Entra o Samuel Lino. Samuel Lino que ontem começou no banco. E acho que foi o certo a se fazer, né? Porque o Samuel Lino não tá na sua melhor fase, então foi talvez melhor a se fazer ele ter começado no banco. E ele entrou e também não fez muita coisa, mas também não prejudicou, né? Eu acho que falta confiança ainda, falta um pouco de confiança, porque assim eu espero, né? Que quando ele recuperar sua confiança, ele vai conseguir jogar bem, né? Mas também eu sinto que além da falta de confiança, né, tá acontecendo mais alguma coisa ali com ele, né? Eu não sei explicar o que exatamente, mas tem alguma coisa ali que tá prejudicando ele, né? Talvez algum, né, cansaço físico, sei lá, não sei o que tá prejudicando ele, mas eu sinto que é a falta de confiança, mais esse negócio aí. Não sei eu explicar exatamente, mas é alguma coisa ali de nervosismo com ele, porque direto ele tá puxando pra perna ruim. Ele tendo a perna boa pra puxar, com espaço, puxa pra perna ruim, falta de confiança. Então ele tem que recuperar essa confiança, né? Mas ali mais pros 35 minutos, uma bola da Rascaeta pro Bruno Henrique. Bruno Henrique vai e faz o gol. Né? Um golaço pro Bruno Henrique. Fazendo 3-0 no placar. O jogo já estava no fim. Né? Já não tinha muito o que o Bragantino fazer. Então o Flamengo aproveitou para poder fazer mudanças, incluindo a entrada do Alacian. Né? E aí passou alguns minutos, o Bruno Henrique tem um contra-ataque, que o Bruno Henrique tem a opção de tocar ou pro Alacian ou pro Samuel Lino. Ele não toca para nenhum dos dois, chuta pro gol, só que ele pega mal na bola e erra, né? Inclusive eu acho que esse lance foi antes do gol, não tenho certeza, mas foi, não lembro agora a sequência, né? Mas acho que foi antes. E é isso, gente. Agora o Flamengo vai jogar depois de amanhã, terça-feira, contra o Atlético Mineiro e eu espero que seja com time reserva. Lembrando, o Flamengo tem chance de ser campeão na próxima rodada. Né? Caso o Flamengo vença o Atlético e o Palmeiras perca, o Flamengo é campeão. E aí vai ser o nono título do Brasileirão do Flamengo. E é bom que já chega com uma moral para jogar Libertadores. Né? Então o Flamengo tem que ir com confiança para esse jogo, mas também tem que ter cuidado, porque estamos na reta final. Né? Esse vai ser o último jogo contra alguém. Né? Vai ser o último jogo antes da Libertadores. Então é isso. O Flamengo vai ter que tomar muito cuidado com lesão, principalmente jogadores sem histórico de lesões, como o caso do Cebolinha, o Alexandro, né? A gente vê esses jogadores assim, direto tem esses negócios de lesão. O Flamengo vai ter que tomar cuidado em usar eles. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva, comente, compartilhe, né? E tchau!